Oi, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Entre Emoções e Descobertas. O episódio de hoje é o 3 e o tema é Família, Escola e Clínica, construindo uma rede de apoio para a criança. E para hoje temos aqui uma convidada super, hiper, mega especial, assim como todas que vêm aqui, mas sabemos que eu tenho um carinho particular por ela. É Roberta Bittencourt. Estarei realizando a apresentação dela para vocês, porque assim, é uma lista bem extensa, não só de informações acerca dela, mas também da experiência que ela tem no ramo da educação, tá? O nome dela completa é Roberta Bittencourt da Silva Malafaia, tem 47 anos. Ela é formada em licenciatura em pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana há 24 anos, sim. Ela tem essa cara de novinha assim, gente, mas ela já é formada há 24 anos. Pós-graduada em Educação Inclusiva e especialista em alfabetização. Atua na educação infantil desde então, com 13 anos em sala de aula e 11 anos enquanto coordenadora. E hoje está na coordenação da escola, da creche Escola Vilarejo, que faz parte do grupo da Escola João Paulo I, aqui em Feira de Santana. Não é isso, Roberta? Exatamente. Oi, Olivia, boa tarde. Faço parte desse grupo, dessa escola de 53 anos. Quase metade do tempo da escola estou lá dentro, né? Foi minha primeira escola, de fato, que abriu as portas após a faculdade. E devo muito da minha formação profissional e pessoal também a esse lugar. Você cresceu, desenvolveu ali também no Grupo João Paulo. Exato. É uma escola muito formativa, uma escola de pesquisa, uma escola de parceria, de família, desse nosso tema, né, que vamos conversar um pouquinho hoje. Maravilha. Tem algumas informações sobre Roberta. Ela tem um hobby, e o hobby dela, gente, é cozinhar. Já estávamos aqui antes falando um pouco sobre isso. Eu vou deixar gravado aqui, que ela me prometeu trazer algumas coisas aqui para eu experimentar. Gente, eu vou deixar aqui já registrado ao vivo aqui, para que vocês estejam cientes de que se ela não trouxer, eu venho aqui reivindicar, tá? Vou trazer. Ela tem, enquanto o hobby, geneticamente falando, porque as avós dela, tanto materna como paterna, que trouxeram esse universo da cozinha, da culinária. Então, ela tem ali um caderninho cheio de receitas e que futuramente teremos aí, não sei se uma cafeteria, uma lanchonete, algum empreendimento gastronômico em Feira de Santana por Roberta Bittencourt. Vamos lá, né? Não vou falar muitas coisas não, porque vai ser uma surpresa. Contar com você, viu, Olivia? Ai, conto com você. Vamos sim. Com relação à frase preferida dela, ela trouxe uma frase muito bonita, por sinal, que fala assim: nunca subestime a rapidez com que Deus pode dar uma reviravolta na sua situação. Ele faz coisas extraordinárias em dias comuns. E uma curiosidade sobre ela é que todos a definem como um poço de organização, tanto que ela tinha deixado os papéis aqui em cima da mesa, eu já tirei, eu falei, não, bora deixar ali em cima, bora deixar aqui, e ela, mas minha caneta também, eu falei, sua caneta, não vou levar sua caneta, vai ficar ali no cantinho também. De criatividade, até porque trabalha na área infantil, sim, tem que ter um poço de criatividade e essa ali. habilidade tem que fazer parte, né, do coordenador, do professor, sim, do porteiro, de toda a equipe. A educação infantil sem criatividade não é educação infantil. Isso é verdade. E também para a solução de problemas, é tanto que chegou na coordenação. Esse é um perfil que eu vim perceber há pouco tempo, Olivia, sabe? Eu entendia que existia o problema e a solução chegava, mas as minhas colegas de trabalhos, né, de família, começou a perceber assim que eu sou muito resolutiva. Então, tem um problema, não ficar no problema, descarta a possibilidade de você ficar angustiada, de você não enxergar que existem possibilidades. E eu fui criando essa habilidade em mim. Também fiz muito curso de coaching, né, autoformação, autoconhecimento. E hoje entendo que, às vezes, você precisa dar um tempo para resolver o problema, mas não ficar no problema. Né? Então, perfeito. Isso, para mim, é um sloganzinho. Gente, nós temos aqui uma mulher multitarefas, bora lá, cheia de criatividade, de informação. Iremos render bastante aqui de conteúdo, tá?
Gosta de dias quentes, é tanto que ela disse que a Bahia é a outra metade Com dela. certeza. Morre de medo de barata. Meu Deus, de barata, Roberta. De barata. É sério. É medo com nojo, não é bonita em nada. Em nenhum lugar ela se torna bonita para mim, atraente. Tem mais coisa aqui sobre ela. Ah, sim. Fechando essa parte de curiosidade, se ela não fosse professora, ela seria professora mesmo assim. Com certeza seria professora. Sem sombra de dúvidas. Vamos lá, Robertinha. Vamos começar, né? Tem Bora coisa lá. aí para falar. Bora começar sobre a sua trajetória na pedagogia, formação, atuação. Conta um pouco pra gente. Olívia, falar sobre a minha formação, com esse tempo de trabalho, eu fui entendendo de fato o que significa memórias afetivas, né? E falar sobre a minha formação, eu não poderia deixar de citar aqui a professora Ana Rita Neves. Ela foi exatamente a pessoa que me tocou. Ela não me incentivou, mas ela me tocou pela sua prática em sala de aula. Ela é minha professora de língua portuguesa no ginásio, e eu me encantava pela forma como as aulas aconteciam, mesmo não entendendo nada de pedagogia. E decidi fazer licenciatura em pedagogia na UFES, né? Olha só, eu fiz licenciatura na UFES, fiz arquitetura na UNEB e fiz direito na UFBA. Eu não sabia para onde eu queria ir, né? E passei na UFES em licenciatura em pedagogia. Foram 4 anos e meio de imersão mesmo. No primeiro semestre, eu já me identificava na sala de aula com a minha turma, 42 mulheres. Era uma turma muito grande. A UFES, não sei se ainda tem, mas tinha esse perfil de turmas grandes. Durante o meu percurso acadêmico na UFES, eu engajei em muitos projetos de pesquisa de campo, na área da educação infantil, na área da gestão, na área da pedagogia. Viagens, passeios, palestras, mesas redondas, bate-papos ali no campus, embaixo de abacateiros. Ai, quantas vezes conversamos e ouvimos professores de sociologia fazer com que a gente, assim, tivesse maior acesso às informações. Eu sempre trago assim, Olívia, é um diferencial fazer uma faculdade pública. Você sai do seu lugar e se coloca no lugar das possibilidades. Então, fiz pedagogia, me especializei logo em seguida em educação inclusiva, que era uma das disciplinas que me trazia muita curiosidade para a sala de aula, e um curso de especialização em alfabetização no meu 3º ano de escola, como professora. Por quê? Porque eu saí da faculdade muito verdinha, sem muita experiência, aliás, sem nenhuma experiência. E fiz seleção na escola, passei, comecei a trabalhar pela experiência que eu pegava das minhas amigas. Então, eu trabalhava de manhã e ficava à tarde na escola para poder aprender na sala de aula. Eu não podia aprender na sala de aula nos livros. Eu entendi que a faculdade era a minha formação teórica acadêmica, mas a minha profissão, o meu fazer pedagógico, como a gente chama, o tete-a-tete, precisou, assim, exigiu muito de mim, abdicar até de um outro emprego no turno oposto, de uma especialização no turno, de uma leitura, de um curso. O meu inglês eu precisei, na época, fechar para poder ficar na escola e aprender, né, com a praxis de quem já tinha experiência. Então, eu considero isso um diferencial na minha formação. Fiquei em sala de aula, né, por 13 anos aproximadamente, e aí a experiência de assumir a liderança dessa escola, né, uma das lideranças da escola, na educação infantil, foi fantástica porque eu já conhecia o chão de onde eu queria estar, né, então assumi a coordenação pedagógica e hoje estou à frente da Escola Vilarejo como coordenação pedagógica, né, uma escola de educação infantil, especialista em educação infantil, e literalmente é o que eu sei fazer, além de cozinhar. E faz muito bem feito, né? Sobre essa especialização em inclusão, há 23 anos, se falava muito sobre inclusão naquela época? Não falava. Inclusive, foi meu primeiro aluno que tinha síndrome de Down. E aí, por isso, eu busquei uma leitura e uma especialização.
eu tinha 200 dias letivos com ele, foi bem no comecinho. Eu entendi que eu tinha 200 dias letivos, mas eu não tinha nenhuma experiência. Eu conhecia a síndrome, das nossas leituras, do que a gente ouvia falar, mas eu precisava estudar um pouco mais, eu precisava aprender um pouco mais. E bem diferente do que das oportunidades de hoje em dia, porque era eu e eu mesma. Eu não tinha um suporte multidisciplinar de uma clínica, eu não tinha leitura com a minha coordenadora sobre isso. Foi o primeiro caso de síndrome de Down da escola que eu trabalhava, né? Então a gente não tinha, nem recursos, né? Uma criança de 3 anos, inclusive, ele entrou com 3 anos na escola, um fofo. Tenho várias recordações de vários episódios com ele em sala de aula. E aí fomos aprendendo, eu fui aprendendo porque eu fui buscando muito essa leitura, né? A alimentação era algo que era muito... Eu me debruçava muito em buscar informações, porque era uma alimentação líquida, mas ao mesmo tempo de risco, pela questão, né, do afrouxamento da língua, várias coisas que hoje essas informações estão assim, ó, bem mais acessíveis para a gente. E não se falava de inclusão propriamente dita. A gente falava de adaptação curricular, mas não na dimensão que hoje a gente tem. Era a gente, o que ele podia fazer e o que ele não podia, o que ele conseguia e o que ele não conseguia e morria aí. Hoje, a gente entende, né, de uma outra forma. A gente tem, assim, a possibilidade de engajamento de um aluno de inclusão. Não é só ele que se inclui na escola, a escola também se inclui na vida dele. E esse movimento, ele precisa acontecer, e que há 15 anos atrás, nem se ouvia falar nesse movimento. O movimento era estar na escola, o que ele pode e consegue fazer, e o que ele não pode e não consegue fazer. Né? E hoje nós temos salas especializadas nas escolas, nós temos alguns que trazem enquanto nomenclatura o SOI, uma sala de recursos, nós temos hoje um mundo de possibilidades. E temos nutricionistas profissionais dentro da escola, multiprofissionais. Naquela época você tinha que estudar assuntos que não eram nem da sua área de pertencimento, isso, de habilidades mesmo, de competência, para poder abraçar, incluir aquela criança no contexto escolar. Hoje você tem psicólogos em escola, você tem TOs em escola, você tem psicopedagogos, né, assim, ao seu acesso. Colegas que fizeram psicopedagogia e que trocam essas informações. Não tinha, antigamente não tinha mesmo, a gente falava de inclusão, até porque eu lembro que eu morava perto de uma escola que era especialista em educação especial. Então, naquela escola conviviam apenas as crianças que tinham alguma necessidade especial. Hoje essa escola não existe mais ali próximo da minha casa, inclusive fui buscar informações ali, 2 quarteirões da minha casa. Hoje a clínica vai para dentro da escola. E é esse o trabalho que a gente acredita. Né? E é sobre isso que iremos falar aqui hoje. Exato, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aí da família, escola, clínica, tudo isso como rede de apoio. Sim. Para essa criança, e eu não digo a criança apenas neurotípica. Não, de jeito algum. Mas a criança na sua totalidade. Isso. Independente se tiver algum diagnóstico, algo que afete de alguma forma. Mas a gente traz... A gente fala de diagnóstico, é uma impressão que eu trago em mim. Eu acho que você pode até me corrigir caso eu não esteja correta. Quando a gente fala em diagnóstico, imediatamente vem a sensação de tempo. O diagnóstico é eterno, é curto, é médio, e quando a gente fala de comportamento, de situações, de momentos do dia a dia da sala de aula, né, das convivências, das experiências, das vivências, com a família também, não precisa ser neurodivergente. Exatamente. Né? Não precisa ser um neurodivergente para a escola ter que olhar de forma personalizada, não só na aprendizagem, mas entender que é um ser biopsicossocial. Ele é constituído pela aprendizagem, ele é constituído pelas emoções e ele é constituído pela genética, pela família, pela cultura. Então, ele é isso aí.
E a escola que se preocupa e não está aprendendo, ok, quais são os fatores que estão interferindo nesse processo de aprendizagem? E é isso que a escola, principalmente na educação infantil, onde a gente sabe que fecham, né, algumas possibilidades com 7 anos, o que a gente traz hoje das podas neurais, a gente entende que precisa correr contra o tempo em algumas situações para ter esse adolescente, esse adulto mais consolidado, né, mais ele se conhecendo, se autoconhecendo, que isso é muito importante, né? Na escola a gente traz muito isso, aí, dar a possibilidade da criança perceber as suas emoções. Espaço de fala onde a criança precisa pensar sobre as suas ações. E aí a gente traz um outro conceito muito atual, que é o aluno protagonista. Né, exatamente, porque antes não se tinha essa ideia do aluno. De jeito o professor era o protagonista, isso. Era aquele que ditava tudo, e não é que não é para ditar. Não, o professor hoje, ele traz a sua informação, o seu conhecimento, mas ele está ali para cooperar isso. No aprendizado. Era o conceito assim, Olivia, de que o professor ele era responsável pelo processo de ensinagem. O aluno só aprendia se o professor ensinasse. Se o professor não ensinasse, o aluno não aprendia. E aí a gente se deparava em algumas situações, tipo, eu não falei sobre isso, e por que meu aluno já está falando? E as experiências eram só em sala de aula. Exatamente. E hoje nós sabemos que a experiência é em todo lugar. Todo lugar, todo momento. A gente estava numa sala de 3 anos, 4 anos, que foram os grupos que eu mais me dediquei, tive mais tempo de experiência. E aí, o que me encantava, né? A gente estava trabalhando lá com um campo semântico e as crianças, de repente, fala o som da primeira letra, uva, U. Poxa, mas eu nunca trouxe para elas que era a letra U. Mas entende que por trás disso existia uma experiência, uma convivência, um mundo letrado, que é diferente são diferentes, mas se encaixam, processo de alfabetização e letramento. Então, é muito mais amplo o papel do professor hoje do que antes. O professor tinha que chegar, fazer o planejamento, qual era a atividade. As atividades não necessariamente precisavam estar engajadas com o processo do dia do aluno, porque hoje a gente pensa na brincadeira, na música, na experiência, no registro, dentro de um tema, dentro de um conteúdo que vai permeando o que a gente chamava de disciplina, hoje a gente chama de campos de experiência. O nome mudou exatamente porque a gente entende hoje que a criança ela aprende pela vivência e pela experiência, unicamente. Ela aprende, e vamos lá, ela aprende com tabelas, ela aprende com atividades no papel? Sim, mas a possibilidade dela significar o papel é muito mais ampla se ela já viveu uma experiência. Então, a gente acredita que antes do registro, antes da sistematização de uma atividade, ela precisa experienciar, né? E é esse o grande desafio do professor, sair do seu, dar um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Eu falo muito isso. O professor não tem mais controlar uma turma, porque todos estão sentados fazendo uma cópia. Não dá mais para pensar numa sala de aula emparedada, com 12 cadeiras. Engessada, 12 livros ao mesmo tempo, todos fazendo a mesma atividade, no mesmo tempo, no mesmo espaço, com as mesmas perguntas, com o mesmo tempo. De escuta, de produção, não dá, não tem como. E antigamente, os modelos de autoridade em sala de aula, em alguns campos de universidades, inclusive em Portugal, quando eu estive na Universidade de Évora, tem uma sala que ela tinha um púlpito catedrático, onde o professor ficava e ali dava aula, e os alunos ficavam ao redor da sala, tinha uns banquinhos na lateral, nada no meio centralizado, não, porque o centro era o professor. Então, ali era ditada a regra, era ditada a informação e não havia ali interferências. Olivia, não sei se, na minha época, né, nos meus 47 anos, então, eu recebia uma prova e tinha lá, resposta incompleta.
não atingiu o objetivo, né, a nota máxima, tinha lá, resposta incompleta. Hoje, me angustia muito quando eu vejo ainda escolas preocupadas com essa rigidez em que o aluno precisa responder, não estou aqui negando, o conteúdo que precisa estar ali detalhado, descrito, mas se a resposta fosse assim, o dia está chuvoso, se a criança colocasse o aluno chuvoso, ou então está chuvoso e não começasse, como está o dia hoje? O dia hoje está chuvoso, a resposta era incompleta. E alguns questionamentos que hoje a gente faz, inclusive para quem tem muita leitura sobre desenvolvimento de comportamento, de significado. Por que a criança tem que preencher? Tem 5 aulas num dia, e por que ela tem que preencher 5 cabeçalhos? De cada disciplina ela preenche o nome da escola, o nome dela, a data, o nome da professora, entende? Não estou criticando, eu quero deixar isso aqui muito claro, não estou criticando as escolas que fazem isso. Mas a gente precisa refletir sobre esse posicionamento do aluno que termina uma aula de português, vai para a aula de matemática e escreve de novo o nome da escola, aí vai para a aula de ciências e escreve de novo o nome da escola, coloca a data, coloca o nome dele completo, né? Então, e outras ferramentas? O que hoje eu posso trazer para um aluno que faz parte, né, desse século, de 2025, a gente está remando contra a maré ou a favor da maré? Eu me faço muito essa pergunta como coordenadora e como professora, porque eu acredito no perfil de coordenador que ele não pode se distanciar da sala de aula. Ele não pode deixar de conhecer os alunos. Ali é a base, a raiz. Exatamente. Porque para você ter propriedade para falar sobre a sua escola, a sua proposta de trabalho, os seus projetos, você precisa conhecer quem está com você. Está perto do professor, dos auxiliares, dos estagiários, da família. Sim. Eu acho que esse é o nosso maior propósito, falar desse espaço entre escola e família, escola e professor, né? Escola, clínica. E fala clínica, e fala criança, fala remédio, né? Porque até a gente vencer essa fase não é fácil. Não é fácil, mas é necessário entender onde é que está esse timezinho de cada um desses. E não perder. Exatamente. Nós falamos sobre a questão da mudança que tivemos, tanto na grade curricular, nas nomenclaturas, saiu na ideia da parte ali da experiência, do campo de experiência, do experimentar, desse aluno experimentar. E o que mudou em termos de aluno, em termos ali do aprendizado? Não estou nem falando mais do ensino, mas do aprendizado. Esse aluno, hoje, 2025, qual é a diferença para aquele aluno de 23 anos atrás? Essa é uma pergunta maravilhosa, viu, Olivia? Então, existem diferenças, assim, marcantes, bem catedráticas do aluno de 15, 20 anos atrás e do aluno de 2025. O mundo é diferente, o tempo passa, as coisas mudam, evoluem. Entendo tudo isso e valido tudo isso. Mas existem algumas essências, e aí eu vou com muita propriedade falar sobre educação infantil, que a gente não dá para a gente perder. Não dá para escolarizar aquilo que precisa ser vivido no tempo da infância. Falar de infâncias, por que no plural, né? Essa é uma pergunta que alguns pais até me falam. Por que você fala tanto de infâncias? Porque a infância, ela é constituída de infâncias, porque em cada contexto, em cada lugar, a criança constitui a sua história. Ela constrói história, ela constrói significado. Então, se eu estou em casa, eu tenho as minhas infâncias, se eu estou na escola, se eu estou na igreja, se eu estou no parque, se eu estou no shopping, se eu estou na casa da minha avó, se eu estiver na praia, eu vou constituindo, eu vou costurando as infâncias. E a minha infância, eu falo muito sobre isso, porque eu considero assim, que eu tive uma infância muito feliz, muito. As minhas memórias afetivas da minha infância, com a minha família, com a minha casa, com os meus brinquedos, com a praia, eu tenho várias experiências que hoje eu tenho consciência que me constituíram como pessoa.
a ideia do transformar, a ideia de ter a oportunidade de, né? De ter alguém do meu lado dizendo, você consegue, vai, tem nada não. E hoje que a gente está resgatando isso, né, dentro das escolas. Então, existe uma diferença, existem fatores que fazem com que essas diferenças sejam mais acentuadas ou não. Por exemplo, eu chegava da escola de manhã, e aí eu vou falar do aluno, né, da minha época. Eu chegava da escola, almoçava, tomava banho, geralmente a gente brincava um pouco, eu e minha irmã, que essa é uma outra diferença, a constituição familiar, né? A maioria dos meus amigos tinham 1 ou 2 irmãos. Hoje você vê famílias, né, apenas com um filho, Filhos únicos. Filhos únicos, e que isso não tem perspectiva de ampliar. Essa é uma diferença que eu já trago aqui. Mas a gente tinha, à tarde, a gente tinha as tarefas da escola para fazer, a gente tinha um momento de brincar, um momento de parar para o lanche, um momento, e no final do dia, um momento de assistir, sei lá, Malhação, na minha época. A gente esperava, tomada banho, sentada no sofá verde da minha casa, um momento de ligar a televisão para assistir os 30 minutinhos Até de porque Malhação. hoje, se você quiser assistir alguma coisa, você pode assistir na hora que você quiser. Ninguém tem mais o tempo. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Exatamente. Né? Então, isso mudou. E vem até a questão daí, Roberta, você trouxe isso aí, me fez lembrar a questão da ansiedade infantil. Perfeito. Porque antes, sessão da tarde, não sei se você se recorda, mas era a parte 1, parte 2, dois, parte parte 3 e final. A gente levantava para beber água. E para ir ao banheiro, para fazer um lanche. Exatamente. Era nesse momento, tinha espera. Hoje você está comendo, não sabe o que, levanta a mão, alguém subentende que você quer uma água e já levou a água. A criança nem pediu, você já está oferecendo. Mudou isso também. A gente não ouvia falar em ansiedade, transtorno. Isso estava onde? Sempre existiu, mas numa proporção muito menor do que o de hoje. Nós temos hoje. Né? E por esses fatores que vêm interferindo. Eu brincar, aí sim. E minha mãe chegava do trabalho, a gente jantava, aí tinha um momento que as mães se encontravam porque nós íamos brincar na rua. Sim. Não ficava só dentro de casa, porque 8h30, banho e cama para dormir. Ok. A expectativa do sábado de ir para o shopping. Nem tinha shopping em feira, né? Não. Mas enfim, vamos lá. Tinha a Galeria Carmack, Shopping João Mafa e Feira Shopping. A gente ia para um shopping. Eu acho que a gente ia para um shopping. Tinha essa expectativa. Tinha a expectativa da gente... então a criança não era ansiosa? Ela tinha outros fatores que interferiam para essa ansiedade não ficar aflorada. Porque eu já sabia que eu tinha que esperar, mas que até lá eu podia fazer muitas coisas. Produzia muito mais. Nós não enxergávamos as crianças como imediatistas. Porque hoje bate o pé no chão, ponto. E aí, se não der, frustrou. A criança foi frustrada, está chorando, como é que pode? Meu filho não tem, o filho de fulano tem. As comparações. Mudou isso também. O olhar da família para com as crianças. Eu vou na amplitude da criança, não estou nem trazendo o filho. Porque quando a gente está num lugar comum, em grupo, é inevitável você olhar um ou outro, mas as comparações estão chegando, as exigências estão chegando. Porque meu filho já sabe fazer isso, porque uma criança de 1 ano e 3 meses precisa passar por um processo de desfraude, porque alguém com 1 ano e 5 meses desfraudou. Os dentes estão nascendo com 3 meses. A gente esperava, né? Então, esse mundo acelerado. As crianças brincavam muito mais com pés no chão, com poucos brinquedos que já são, né, formatados. A gente tinha, não estou falando de condição financeira, mas a gente tinha, assim, poucos brinquedos, mais acesso às coisas da cozinha da minha avó. Então, a gente pegava algumas coisas da minha avó, a tampinha do queijo cuia, virava panelinha, né? Virava capacete, virava bateria, virava piscina da Barbie. Né? Então, assim, a gente transformava muito mais para poder brincar. Mudou também. Hoje, você tem as cozinhas equipadas, você tem empresas que fazem cozinhas, você já tem kits de panelinha rosa, na paleta de rosa, do mais claro ao rosa pink, você pode escolher
não estou negando isso, mas quando a criança lá atrás tinha acesso ao que era desconstruído, que a gente chama hoje, né, de materiais não estruturados, recursos não estruturados, a gente criava muito O mais. simbólico era muito mais presente naquela época. Com certeza. E aí, ó, a criatividade, sabe, vai aguçando, vai fazendo com que você, na aula de matemática, comece a imaginar aquilo que o professor está falando e não fique esperando o professor falar na velocidade com que determinado blogueiro, determinada criança do youtuber, do TikTok fala também, se remexe, entende? Então, mudou isso também. O material didático também mudou. A gente que está em escola há muito tempo percebe que há essa mudança. Nesse ponto, eu considero que foi uma mudança para muito melhor. Teve um avanço significativo. Um avanço significativo. Aí um ponto, né? Assim, bem muito positivo e né? Principalmente para a parte aí da informação. Com certeza. E não só informação, mas parte tecnológica mesmo. Porque quando a gente fala em tecnologia, é importante a gente entender que não está falando só de tablet, de celular, de televisão. A gente está falando de uma caneta, que é uma tecnologia. Sim. A gente está falando de um lápis de cor, que hoje você tem um lápis apropriado para cada faixa etária. Então, os estudos fazem com que isso aconteça, né? Que evolua. E esse é o lado positivo dessa transição. As rotinas das crianças. Vamos lá. Eu fazia natação uma vez por semana, ia para o balé uma vez por semana, mas eu tinha minhas tardes livres para estudar, para dormir, para Tinha o ócio. Tinha o ócio. Que também é produtivo. E você ia para um lugar e não tinha nada. Minha mãe não tinha celular, minha mãe não tinha tablet. Nós íamos para o consultório do Dr. Gervásio e não tinha espaço kids, mas tinha um aquário. Me lembro como hoje. Um aquário enorme. E ali a gente ia apreciando os peixes, as cores, e dava comidinha, a boca abria, fechava, era o tempo que já chamava a gente. Hoje, tem os espaços kids, né, com mesinha, cadeira, joguinhos, mas tem o celular, tem o tablet, é para entreter, é para segurar a criança, para o pai, a mãe, o cuidador poder estar também fazendo alguma coisa ali, porque antigamente a gente dialogava, né? Minha mãe cantava, levava um livro, e a gente queria pegar uma comidinha que minha mãe levava na bolsa, né? Então, isso também mudou. A rotina da criança mudou. Hoje, ela tem que fazer Kumon, ela tem que ir para a escola, ela tem que fazer natação, ela tem que fazer balé, ela vai fazer jiu-jitsu, aí vai para a casa da avó, 4 horas o pai pega, leva para... Então, é uma criança que não tem o time dela. Não, às vezes tem um quarto tão recheado de coisas, mas não tem o tempo para desfrutar do que tem na casa dele. Tem um jardim maravilhoso, tem um condomínio com uma área de convivência extraordinária, não conhece ninguém, não conhece o vizinho. Não tem esse time e também não se percebe. Exatamente. As crianças estão crescendo, chegando aos 9, 10, entrando na pré-adolescência e não sabe nem como foi a infância direito. Não sabe. Aí, se vê alguém fazendo, vai assim, é criança, é boboca. E esquece que eles ainda são. Exatamente. Eles não estão percebendo o lugar dele nesse mundo. Então, mudou muito. Tem um lado bom das pesquisas, dos estudos, dos recursos que hoje nós temos acesso. Nós não estamos aqui, está bem claro, invalidando nada disso. Muito pelo contrário, as tecnologias vieram para agregar, para somar o conhecimento, a informação, contudo, também venhamos e convenhamos que a tecnologia veio também para afastar. Claro. O diálogo não existe mais praticamente nas casas. Nós temos uns recursos lá que a gente chama de sucatas eletrônicas, né? E aí, esporadicamente, as professoras engajam no planejamento, mas elas não trazem uma temática. Elas expõem as sucatas e esperam que cada criança crie o seu repertório. E aí, quando a gente trouxe o telefone, aquele que tem um botãozinho, tipo, a criança nem sabia que aquilo era um telefone, né? E aí a gente apresentou o telefone. O controle remoto vira logo telefone, celular, né? O smartphone, iPhone. Sim. E hoje não tem nem tecla. É o que eu brinco muito. As garrafinhas térmicas que hoje a gente leva, a nossa, a minha, a sua, de todo mundo, para cima e para baixo. Maravilha. Eu acho que isso foi um hábito que a pandemia favoreceu, inclusive para a nossa vida, para ser saudável. Mas em casa, seu filho, suas filhas, meus sobrinhos sabem usar o copo com destreza? Porque não tinha garrafinha. No máximo, descartável com canudinho.
usa o copo. Então, essa tecnologia veio numa hora muito boa. Então, todo mundo hoje bebe mais água, leva uma vida mais saudável, mas e o copo? A habilidade de usar o copo. A habilidade de usar os talheres no prato, porque hoje na marmita térmica os bebês não veem nem a comida, né? A mamãe tá dando ali a marmita funda, tá dando a comida. Então, tem algumas coisas que a gente precisa resgatar, precisa conservar, não sendo, né, conservador, mas precisa conservar, porque existe um significado, existe um valor para a construção da criança, para a construção do ser humano. Né? Exatamente. Aniversários a gente não liga, nem vai na casa, manda um WhatsApp, né? Às vezes a gente printa até uma imagem e manda para o amigo, manda para um colega. Réveillon, você manda todas as mensagens iguais para todo mundo. Então, ter esse cuidado de não deixar se distanciar. Criança precisa estar com criança. Adulto precisa estar com criança. Professor precisa lidar com criança. Agenda, né? Agenda eletrônica ou agenda de papel. Hoje a gente tem um público que é meio termo, né? Sim. Metade prefere ainda a agenda eletrônica, metade prefere a agenda de papel. Estamos na fase de transição, mas aonde é que isso é válido para cada um, né? Antes as observações eram no papel, comportamento. Ave Maria, se viesse com a cor da caneta diferente, já anunciava. Eu lembro que era ótimo, bom, excelente e regular. Imagina. Hoje você nem bota mais isso, porque a agenda é só para dizer, não fez o dever de casa, chegou atrasado, né? Um elogio do professor, desejar um bom fim de semana, que o seu dia seja lindo, foi bom estar com você. E parece que eu sou um pouco antiga, né? Mas é porque eu entendo que as relações são construídas assim. Sim. Né? É um adesivo, um carimbo, algo que faça se sentir próprio. Você personaliza aquilo. Foi para você que eu parei para escrever. Foi para você. Hoje tem os carimbos. Exatamente. Digitais, quase. Puf, puf. Hoje tem os carimbos. Eu acho que fiquei saudosa, que eu fiquei lembrando. Um momento nostalgia. Fiquei saudosa, fiquei lembrando de quando eu tinha regular. A gente pensa assim, tinha bom. Escola que faz cartaz, escola que ainda faz, a gente precisa. Porque o cartaz que eu construo não é o cartaz que você constrói, e essa é a riqueza da troca, do momento de um olhar o outro, um comparar com o outro, né? Mesmo sendo a mesma temática, os recursos são diferentes, as habilidades, às vezes você tem uma mãe muito habilidosa para construir aquilo, mas essa mãe não teve com isso, mas teve com o outro, e a gente, poxa, essa é a riqueza de uma escola. E eu acho que precisa ser, né, da sociedade, da família. E tantas mudanças, quando a gente está falando aí, em termos culturais, tecnológicos, das infâncias, sim. Esse termo vou adotar, e está sendo a aula, como pedagoga, está sendo pedagógico esse momento nosso aqui, estou aprendendo muito, mas o que é que você consegue ver hoje? O que é que mudou? Quais os desafios? Talvez nem seja o que mudou. Quais os desafios encontrados hoje quando envolve família e crianças no contexto escolar? O que é que mudou? Temos um grande desafio pela frente. Eu trago muito como coordenação e como professora o meu lado profissional e o meu lado pessoal. Não misturar as coisas é primordial. A gente não saber diferenciar. Porque, às vezes, o profissional, não estou falando nem só de escola, você na clínica, acaba criando uma afinidade por fatores que aproximam. Pai, professor, aluno, professor, pai. E isso é muito bacana quando há um engajamento respeitoso. Então, eu trago aqui, de primeira mão, o significado de respeito. Ética. Eles precisam andar de mãos dadas. A gente precisa saber aonde pisar, saber a hora de falar, saber o que pode ser escutado. Tudo muito bem ponderado. Muito bem ponderado entre família e escola. E no lugar que eu trabalho,
tem algo que é lema, não é discurso, é a transparência. Tudo para a gente ter segurança no que faz, no que a gente quer, atingir o nosso objetivo, ele precisa estar às claras. Então, quando eu falo que eu preciso conversar com uma família, ponto, Ave Maria, tem mães que os olhos de coruja chegam, né, à frente, outras que esperam mais, cada um pode reagir. Pronto, vamos lá, receber um recadinho convidando para um bate-papo com a coordenadora. Quando eu encaminho esse recadinho, eu preciso estar preparada para atender a minha família, para atender o meu pai. Seja qual for o assunto, eu preciso, no mínimo, ter propriedade do que eu preciso falar, ter consistência no conteúdo que eu vou tratar, buscar leituras, atualizar, porque às vezes é uma palavra, é um conceito que está atualizado, é uma nomenclatura que já mudou de ontem para hoje, que eu, na área de educação, preciso estar atualizada para conversar com essa família. E ter um roteiro. A gente está aqui hoje, nós fizemos um roteiro. Sim. Para atender as famílias, a gente precisa ter um roteiro. E aí esse roteiro, ele precisa ter um momento de fala de ambas as partes, porque eu não posso chamar uma família só para falar e dizer, terminou assim aqui, você concorda ou não concorda. Eu preciso ter esse espaço de fala dos dois lados. Eu preciso ter recursos que não passa apenas pelo convencimento, mas passa por um processo de acompanhamento da criança. Né? Eu trabalho com portfólio na educação infantil. Sim. Né? A gente não é uma avaliação quantitativa, mas processual e qualitativa. Então, quando eu trago o portfólio e que eu venho visitando desde o começo do ano, qual foi o posicionamento da família, a história da criança, o nome da criança, a entrevista, os segredinhos sobre a área de saúde, isso vai me dando suporte para conversar com aquela família, que é diferente da outra família, da família A, da família B. Então, isso faz com que as famílias se sintam acolhidas, em primeiro lugar, engajadas na escola e estabelecendo uma relação respeitosa, transparente e ética. E aí entra o terceiro elemento, que às vezes é uma clínica, um profissional, que ou a escola indica, ou já vem, né, por indicação, às vezes a família que buscou, o pediatra que sinalizou, uma tia que é da área, né, encaminhou, e aí entra essa terceira pessoa. Ela precisa ser atendida e respeitada do mesmo jeito. A gente não, como escola, a gente não tem que ter medo porque chegou alguém que sabe mais. Muito pelo contrário. Hoje, meu cunhado brinca muito comigo assim, Maria, a menina sabe falar de dente, ela sabe falar de desenvolvimento da fala, ela sabe falar do processo audiovisual. Por quê? Porque a gente está o tempo todo ligando, procurando, querendo aprender, assistindo, seguindo as redes sociais de vocês, especialistas, para aprender junto. Não é para saber mais, saber menos. E você é formada em pedagogia, sim, mas você vive o desenvolvimento infantil. Exatamente. E nós que trabalhamos com desenvolvimento infantil não podemos ficar apenas com nossa competência de conhecimento. Nós precisamos beber de todas as áreas. Perfeito. E aqui está sendo uma aula de pedagogia e talvez isso traga também, Roberta, essa questão do porquê desse podcast. Entre emoções e descobertas. Porque tudo envolve emoção, porque nós sentimos a todo momento, e descoberta porque envolve sempre a questão do aprendizado. Perfeito. Descobrir. E aqui nós estamos descobrindo coisas. Com certeza. Muitas coisas que você me falou aqui, eu vou agregar para o meu profissional. Eu estou crescendo enquanto profissional. E eu tenho certeza que quem está aqui assistindo a gente vai poder captar alguma informação, uma frase que seja minimamente para que transforme uma família, uma vida, que faça algo de diferente, a gente já vai saber que valeu a pena esse momento que nós estamos aqui. E esse é o objetivo, né? O nosso objetivo de estar aqui fazendo essa troca. Quando vocês chegam na nossa escola, ou chegam em qualquer outra escola, o primeiro sentimento, você falando de emoções, o primeiro sentimento que eu trago é de paz. Porque é como se dissesse, pronto, é mais uma mão para a gente segurar. Sim. É alguém para a gente escutar. É com quem alguém a mais com que a gente vai partilhar, com que a gente pode contar. Então, e confiar. Exatamente.
E aí, quando esse tríodo acontece, né, essa relação acontece, quem ganha? A criança. A criança. A criança, ela ganha por todos os lados. A família se sente mais segura, se sente acolhida, percebe que o trabalho está sendo feito de forma engajada, significativa e personalizado. Hoje eu trago muito forte, Olivia, aqui, o trabalho personalizado. A singularidade, gente. Claro, não dá para enxergar todo mundo igual. De forma Olha a outra mudança. Eu não tenho como entender a necessidade de um aluno. Eu posso até formar grupos, como a gente trabalha lá com ilhas. Sim. Né? Mesmo assim, dentro daquela ilha, eu tenho alguém que vai fazer com que aquele aluno se perceba, o seu amigo. Aquele que vai fazer o colega sair do lugar dele em busca de chegar aonde ele está, de aprender junto. Né? Como a gente brinca assim, gente, quem vai ser o piloto dessa ilha? Porque eu tenho que botar alguém para provocar, porque o professor não pode ser o único provocador. Ele vai mediar, né? Ele pode provocar dentro da mediação, mas aprender com o outro. Isso é uma forma também de trazer a autoria dessa criança, o protagonismo dessa criança, que às vezes em casa ela não é desafiada porque ela tem tudo o que quer a todo momento, ela não tem nenhum momento de pedir, porque alguém já está dando, já está ofertando. Então, tudo isso faz com que essa criança, poxa, aqui eu preciso me esforçar um pouco. Eu tenho que ter um controle. Para ter acesso. Exatamente. Aí entra a questão do controle inibitório. Entra a função executiva. Exatamente. Entra várias outras habilidades de função executiva aí que envolve a regulação, porque a parte do controle inibitório com a autorregulação anda bem próximo, a memória de trabalho, porque é uma informação que foi dada, um comando que foi dado pelo professor, por algum coleguinha ao lado, eu preciso guardar naquele momento para poder executar. Então, são tantas outras coisas interligadas que isso traz ali uma amplitude de conhecimento e um local favorável para que esse campo de experiência possa brotar. É o melhor local. É o melhor Exatamente. Local. Né? E aí, quando essa família conversa com a clínica, com os especialistas e conversa com a escola, a linguagem também precisa ser a mesma. Sim. Porque uma das maiores dificuldades do nosso trabalho como escola é a verdade. Porque, às vezes, eu também preciso buscar, como é que eu vou falar isso para uma mãe? Não para não chocar, não para, ai meu Deus, amedrontar, não, mas para dizer, mãe, a gente precisa correr atrás porque a hora é agora. Conta com a gente. Cérebro é tempo. Né? Exato, perfeito. Eu não posso esperar mais, mãe, né? Uma criança que está lá com 1 ano e meio, uma criança que não se comunica, que não tem uma linguagem, né, dentro da sua faixa etária. Mãe, mas a Fono disse que até 5 anos. Ok, cada criança tem o seu tempo, isso ainda é aceitável. Mas vamos lá, investigou, identificou, agiu sobre, seguiu a vida. Pior é quando a gente fica prorrogando. Vamos lá, espera mais um pouco. Eu tive uma aluna, Olivia, com 3 anos de idade, ela não saía dos desenhos de células fechadas, né? Sim. 3 anos e 5, 3 anos e 6, terminou o ano com 3 anos e 7 meses e eu fiz a observação no portfólio dela. No grupo 4, a escola sugere sempre no mês de abril que a família atualize, né? A visita ao oftalmologista, ao otorrino, ao dentista, porque são premissas importantes para o bem-estar da criança. Às vezes não é desatento, né? Ele não sofre de questões por desatenção, não tem a questão da percepção visual, mas às vezes é uma criança que não está enxergando, tem uma miopia. Foi o que aconteceu. Ela não conseguia evoluir no traçado por conta de uma miopia enorme e que a mãe, até hoje, quando encontra comigo, ela inclusive já está noiva, vai casar, meu tempo de escola. Ai, meu Deus. Usa o óculos dela e a mãe sempre traz esse relato. É como se, assim, as 2 professoras do grupo 3 e 4, por isso, fez com que ela se alfabetizasse dentro de um processo regular, de uma forma mais tranquila. Porque você imagine, ela passando pelo processo de alfabetização e letramento, com esta dificuldade, ia parar aonde? Quando ela ia identificar essa necessidade, talvez fosse muito tarde. Seria vista como DI, deficiência intelectual. Pois é. Seria vista como TDAH. Exatamente. Olha os diagnósticos errados, porque não olha o todo, não o sistêmico. Pequenas possibilidades para chegar no macro. Né? Então, esse trabalho entre escola e família, especialistas,
Eu queria, assim, com muito carinho, que as famílias se abrissem um pouco mais quando a escola chama e sinaliza. Eu ouvi uma vez de Casa Grande, quando ele diz assim: é melhor pecar por excesso do que você não fazer nada, ficar estagnado e esperar a coisa acontecer. Concordo plenamente. Vai lá, investiga. Nós não queremos escolas com perfil de diagnóstico. Escola não é lugar de fazer diagnósticos, mas escola é lugar de enxergar a criança. Alertar. De ver aonde, como é que... A gente entende de processo de desenvolvimento, entende de processo cognitivo de aprendizagem. Então, em algum lugar, a gente é especialista na vida dessa Exatamente. criança. Então, eu preciso, naquele momento, sinalizar, vai lá, busca, conversa, bate um papo. Às vezes, a orientação nem é para a criança. Às vezes, a orientação é para a família. E aí, ó, mudou alguma coisa em casa. A chave virou, acabou. A criança mudou. Totalmente. Exatamente. Então, é essa abertura que a gente quer com as famílias. E né? isso entra na questão dos critérios de encaminhamento que a escola possui. Sim. Para esses profissionais. E hoje, na psicologia propriamente dita, né? Por eu ser psicóloga, talvez eu traga para isso. Mas para a clínica multidisciplinar, para abranger aí fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, que é importantíssimo, fisioterapia, minha gente. Gente, isso é tão importante. É muita coisa. Para a vida de qualquer criança. É um andar, é uma insegurança que reflete no traçado, né, da motora fina dela, na postura do sentar. Sabe, Olivia, uma coisa que eu descobri, né, muito importante. Minha irmã é da área de saúde. E ela trabalhou com a gente um pouquinho na implantação lá do vilarejo, e ela trazia muito assim, a postura segura do alimentar. E a nutricionista pegando no nosso pé. Porque criança não é para se alimentar no colo de adulto. Criança não é para estar recostada na cadeira. Ela precisa estar segura, firme, confortável, porque isso interfere na alimentação, que interfere na respiração. Ó, quase uma médica, por isso que meu cunhado brinca comigo, dizendo que eu sou quase uma médica. Interfere na respiração, interfere na identificação dos sabores dos alimentos, porque a mastigação é que vai determinar isso, né, juntamente com a... Interfere no meio social. A criança que mastiga de boca fechada, que a língua está muito mais para fora do que para dentro e o alimento está caindo. A criança que come pouco. Isso é currículo de educação infantil. Sim. Quem tem a oportunidade de vivenciar uma creche, né, que servem as alimentações, esse olhar precisa ser muito mais criterioso e amplo. Mas as escolas que têm um período de alimentação, pega o lanche e vai comer lá fora. Às vezes essa criança está mastigando, essa criança não está nem vendo o que está comendo, a quantidade que está colocando na boca, está falando de boca fechada. É um momento dela aprender. Eu sou da época que o lanche acontecia dentro ou fora da sala, mas em grupos, todos sentados, terminava de lançar, libera geral. A toalhinha na mesa. Claro, o procedimento para sentar. Tinha a música. Agradecer o lanche. Sim, né, tinha a oração. Todo esse procedimento. Algumas coisas se perderam, o tempo é diferente, né? Aí entra as vivências bilíngues, entra a cultura maker, entra muita coisa nesse currículo. Mas eu preciso entender que a educação precisa ser prioridade. E a educação infantil tem que ser prioridade. Sim. Diminui um pouquinho daqui, diminui um pouquinho dali, senta com seu aluno, ensina. Eu lembro que lá, quando eu estava sendo professor de sala de aula, nós fazíamos oficina de como se comportar na mesa, como se comportar na igreja. As famílias todas queriam inscrever todas as crianças em todas as oficinas. Queriam que participasse de todas, né? Na Semana da Criança a gente fazia isso, na virada do semestre a gente voltava e fazia muito isso. As oficinas para falar sobre as emoções, também muito procuradas pelos pais. A gente tinha a Semana da Ajuda, então, a Semana da Ajuda, oficina de matemática, oficina de língua, oficina de coordenação motora, as famílias iam escolhendo onde as crianças iam participar. Isso, para mim, precisa continuar e ser resgatado em alguns ambientes. Garantir as infâncias no tempo das infâncias. Não tem como tirar esse momento, porque é como eu digo às mães, eu faço muito essa brincadeira. A vida da sua filha do seu filho está aqui e você vai até aqui com ele, porque depois ele vai sozinho. Então, daqui até aqui é um caminho muito longo. E eu preciso ensinar o melhor até aqui. Porque se eu chegar aqui e vi que não foi melhor, eu tenho que voltar para ir de novo. Demora, cansa. Financeiramente, às vezes, existe um investimento que você vai ter que investir de novo. Então, vai fazendo devagar,
mas vai fazendo com aquilo que você acredita, aquilo que Com você qualidade, quer do seu filho, com tempo de qualidade. Exatamente. Você falou aí acerca dos fatores que a escola engloba hoje, tanto da educação na hora da alimentação, em sala de aula, da portaria, de todos os campos que a escola tem de proposta, é pedagógico, é educacional, é um momento de aprendizagem. E além desses critérios, né, de encaminhamento, né, aquilo que se observa, aquilo que se notifica, que chama a família para poder conversar, a questão do excesso, antes pecar por excesso, mas que pelo menos encaminhe essa criança. Mas dentre tudo isso também tem a questão desse desafio da comunicação da escola com a família, com a clínica, com os profissionais. Como é para você hoje lidar com esses desafios na comunicação? De uma parte aceitar, outra parte não concordar, outra parte não, chocou ali em algum momento. Você consegue ter essa percepção? É assim, Olivia, a gente tem alguns critérios, né, para fazer alguns encaminhamentos. A gente tem, por obrigação pedagógica, digamos assim, que fazer as leituras corretas, entender da faixa etária que a gente tem, as características, entender um pouco sobre curva de crescimento, porque eu preciso ter embasamento teórico para fazer algum encaminhamento. A dificuldade para a criança, para a família, para o contexto, vamos chamar assim de contexto. O contexto é família, escola e clínica. Essa tríade, né? Isso. Quando esse contexto ele não está engajado, quando a linguagem não flui de uma forma verdadeira e clara entre todos, esbarra. Em algum momento, o acompanhamento para, a escola tem limite, eu trago muito para as famílias, a escola pode fazer até aqui. Mais do que isso, a escola não pode fazer, porque os conhecimentos, o que a legislação inclusive traz a nível de escola, a escola só pode ir até aqui. Às vezes a gente percebe assim a família querendo que a escola diga assim, não, porque seu filho tem traços de TDAH. A gente tem muito cuidado com relação a isso. A gente vai trazendo as características das crianças, as habilidades de acordo com aquela idade, e em cima disso faz assim, ó, mãe, aqui tá muito, ou então aqui tá pouco. Por isso, a gente sugere uma investigação no campo da fonoaudiologia, da psicologia, da neurologia. A gente vai encaminhando nessa linha. Mas tem famílias que às vezes esbarram muito na questão financeira. Sim. Né? E aí, às vezes, é por falta de condições financeiras, às vezes é por prioridade financeira, social, cultural, né? E às vezes é uma negação. Uma negação. Talvez ela tenha enxergado. Essa parte é a mais difícil. Quando, não tem como quebrar. Né? Às vezes enxerga e, porque o pai era assim. Porque a tia era assim. Porque eu sou assim. Ok, mãe, a ideia de filho de peixe, peixinho eu ouvi uma vez no Instagram assim, se eu for filha de uma cantora muito bem vista, filho de peixe, peixinho Mas se eu for filha de alguém da área lá do crime, ou da área, né, da corrupção, então filho de peixe, peixinho também. Positivamente, né, faço muito essa reflexão. Então vamos lá. Ok, mas na sua idade, na sua época, tinha acesso? Não tem, hoje nós temos. Então, convencimento. A escola, às vezes, tem que entrar no processo de convencimento. De psicoeducação, né? Para essas famílias compreenderem. Trazer a família para dentro da escola. Mãe, eu vou te convidar. Vem ficar aqui com a gente. Fica aqui. Isso acontece de fato. Fica aqui com a gente. Se você não puder, pede ao pai. Atender babá, Olivia, já virou uma rotina nossa. Para dar... Primeiro, aprender com elas, porque elas também passam um bom tempo com a criança. Junto com as crianças. Né? O babá ou cuidadores, às vezes pode ser uma dinda, uma vovó, aí cansamos de atender componentes da família para fazer essa troca. E como é que você consegue em casa? Porque aqui a escola não está conseguindo desse jeito. E dá super certo, claro, dentro do limite da escola. Às vezes chama para dizer assim, isso aqui não está legal, vamos fazer assim? Às vezes a gente explicou à mamãe a sugestão de uma rotina no turno oposto à escola, mas aí a mamãe não teve tempo, ou não tem traquejo, ela mesma pede ajuda. Se eu trouxe a babá, senhora, porque assim, às vezes quando eu falo, acha que a gente cansa de atender.
Aqui também acompanhantes, nós cuidadores, fizemos, né? fazemos esse também atendimento. Eu acho que é uma coisa que, ai meu Deus, é mais uma coisa para a escola. Sim, gente, no momento atual, a gente precisa desenvolver um pouco esse papel. Não vou assumir a responsabilidade, Sim, porque eu tem um tenho meu limite. Exatamente. Mas momento de partilha, foi quanto, meu Deus? Em julho, nós fizemos um curso de babás e cuidadores, 32 inscrições. Foi um sábado o dia todo e um domingo pela manhã. Você imagine quantas pessoas ali tiveram a oportunidade de ouvir sobre saúde, sobre intervenção, sobre rotina, processamento motor, claro que na linguagem mais acessível, né, com menos teoria, digamos assim, mais prática. Foram oficinas, receberam certificado, coffee break, com tudo que tem direito, porque é uma formação para a vida. Né? Sim. Então, é difícil, essa comunicação às vezes se torna muito difícil por fatores emocionais, negação, fatores financeiros, às vezes até pela composição familiar, né? Alguns pais que às vezes são divorciados e não comungam das mesmas ideias, não enxergam que existe entre eles uma criança que precisa desse apoio. Né? Isso é um outro fator que dificulta, às vezes, muito o trabalho da escola e acredito que também pode acabar interferindo nas terapias. Exatamente. E essa questão dessa falta de comunicação, você consegue trazer para a gente alguns critérios, não é nem critérios, alguns prejuízos no desenvolvimento da criança, nesse sentido? Trazer de um modo amplo o que é que poderia impactar diretamente nesse desenvolvimento, tanto na parte do desenvolvimento infantil, dele no ser sistêmico, como também na parte pedagógica. Isso, para a gente, é como se fosse assim, se isso não acontece desta forma, vai acontecer, né, o que a gente não gostaria. Um atraso no desenvolvimento cognitivo da criança, um comprometimento dentro do contexto social da escola dele também, né? Às vezes a questão está muito ligada à socialização, à interação, a essa comunicação com o outro que é da mesma faixa etária, e esse impacto ele vem de imediato. Às vezes é o próprio impacto que faz com que a gente se utilize desses exemplos para alertar a família, ou para passar para a clínica, para os terapeutas, o que é que a gente precisa, né? Futuramente, situações em que eles não vão voltar atrás, eles não vão desaprender para aprender diferente. Eu trago muito isso para as mães, né, para os pais. Importante demais. Não existe processo de desaprender para aprender. A gente pode adaptar ou ficar naquilo, mas todo dia eu faço, todo dia eu chamo atenção, todo dia eu ensino. Mas como foi que ele aprendeu? Alguém ensinou? Teve um momento de espera, teve um momento de procedimentar. O que é procedimentar? É você ensinar, porque assim, a autonomia. A autonomia é a criança fazer tudo sozinha. Mas eu preciso saber se ele está fazendo da melhor forma, da forma mais segura, da forma mais saudável, da forma que eu considero correta ou que a minha cultura familiar, a minha cultura pessoal entende que é correto. Então, aprendeu, pronto, já foi. Se a gente não cuida do processo de ensinagem e aprendizagem, lá na frente a gente vai ter que chamar todos os dias para fechar a porta do quarto e a gente entra naquilo que você trouxe no instante, as funções executivas, o início, meio e fim. Aí a gente vê muitas famílias falando, Ave Maria, já fez natação, já fez balé, já fez karatê, já fez judô, não para em nada. Tem alguma coisa errada aí. Algum sinalizador, a gente traz... Aí na escola, não consegue terminar a atividade no tempo estimado pela professora. É uma criança que dispersa com muita facilidade. É uma criança que não consegue expressar aquilo que ela está pensando, que ela está aprendendo, não sabe verbalizar ou registrar o seu pensamento de forma organizada. Então, são fatores que, quando essa indicação para o especialista, o acompanhamento não acontece, é imediato. É imediato. Eu acredito que, às vezes, em alguns casos, pode ser até irreversível. Algumas situações. Sim, a depender do caso, né? sim. Dentro de um processo social, né? Pessoal, emocional, eu acho que, às vezes, pode ser até irreversível. E por mais que tenha ali uma adaptação pedagógica, um acompanhamento terapêutico,
por mais que tenha uma orientação familiar, ainda assim é difícil conseguirmos que a criança ela alcance algumas habilidades que são pertinentes para o desenvolvimento, para a idade que ela está. E mesmo com tudo isso, temos a dificuldade, nós temos ali as barreiras comportamentais, nós temos as dificuldades, os déficits mesmo que aquela criança apresenta. Pode trazer consigo, né? E ainda assim é difícil. Imagine quando não há uma interferência dessa. Quando essa família ela não escuta, ela acredita que há até um ganho quando a gente faz alguma indicação. Olha, eu vou encaminhar o seu filho para psiquiatra tal, para neuro tal. Porque são pessoas que nós tínhamos em quem confiar. Sim. Eu tenho alguns médicos que eu confio muito e que eu encaminho. Eu tenho alguns fonos que eu confio muito, encaminho psicopedagogos e por aí vai. Mas não é por interesses outros, é por confiança. Isso. E às vezes as famílias não entendem até mesmo esse direcionamento. E eu acredito que na escola também tenha. Tem que acontecer essa ideia. Essa linha, né? A gente fala assim, a linha de trabalho é por isso. Você precisa procurar um psicólogo que trabalhe na linha comportamental, por conta disso aqui. Você agora vai procurar um fono que entenda dessa faixa etária, mas que a intervenção precoce, ela vai colaborar muito mais do que aguardar os 5 anos de idade. A gente trabalha nessa linha, sim. Difícil, talvez, para a escola, para um coordenador, para um professor, é ser ouvido com a confiabilidade de um especialista. Né? Por isso que, às vezes, eu trago muito assim, mãe, o pediatra nunca sinalizou, o pediatra nunca suspeitou. Você já partilhou com o pediatra esse sono inquieto, essa questão de acordar 12 vezes na noite, porque isso pode estar relacionado à questão biológica, fatores biológicos que a escola não vai identificar. E não vai dar conta. Não vai dar conta, nem você como mãe. Você é mãe, se coloca no seu lugar de mãe. O pediatra tem que se colocar no lugar de pediatra, o psicólogo. Então, cada um assumindo o seu papel, eu acho que forma uma trilha favorável para o desenvolvimento da criança. E quando você traz assim, os pais passam a ouvir os especialistas, mas nós falamos na estante, a escola também é especialista na cognição, no desenvolvimento da criança, né? Está ali na base do aprendizado. E aí é especialista. Onde entra, até agora, né? A gente vai começar daqui a um mês aproximadamente o processo de matrícula, inevitavelmente as escolas, né? Setembro, outubro já começam a lançar. E a gente costuma muito conversar com as famílias, já participei de algumas lives falando sobre quais são os critérios que a família precisa pré-estabelecer na escolha da educação infantil, do ensino fundamental 1, 2, ensino médio. A mesma coisa eu entendo quais são os critérios para escolher o pediatra que eu vou acompanhar, os critérios que eu vou utilizar para escolher um psicólogo, numa natação, num balé, você precisa estabelecer os critérios que te cabem. Sim. E esse é um desafio da nossa sociedade, às vezes está indo porque o vizinho vai, é cômodo, é o mais barato, alguns fatores que não são, talvez, o que eu gostaria de ter sentado para fazer uma lista. O essencial, né? Para ele, para aquela família. Coloca na balança, o que é que pesa aqui mais, o que é que pesa menos. Isso aqui, então, eu boto para cá, e vai fazendo esses jogos. Isso se chama planejamento. Projeto, né, para as famílias. E quando eu faço assim, ai meu Deus, uma mãe me pediu indicação de uma psicóloga. Ok. Nós, como escola, também temos psicólogos que não são os favoritos, não passa por uma questão de favoritismo, mas passa primeiro por linha de trabalho, pela acessibilidade à escola, porque nós temos uma criança, por exemplo, a escola tem uma família que já está fazendo todo o acompanhamento, fazendo todos os exames, já está sai até inclusive da escola para fazer o acompanhamento, mas os especialistas nunca buscaram a escola para entender como é que está essa criança, nunca pediram o portfólio, nunca pediram uma foto, uma filmagem dessa criança no ambiente escolar. Com o meu tempo de trabalho, hoje, eu não posso entender que isso é mais cabível. Eu tenho uma criança atípica, neurodivergente, né? E essa criança faz um acompanhamento a um determinado tempo, com uma clínica, ou sei lá, com uma equipe, e essa equipe nunca buscou escola.
para saber, tá tudo bem, não tá, aonde ela está precisando de maior engajamento, vocês estão usando material adaptado, o currículo está adaptado, como é o tempo dela. Em que podemos ajustar o tratamento, Você em entende? que podemos ajudar a escola e como a escola pode nos ajudar. Exatamente. Até porque o especialista vai para a escola, eu me coloco nesse lugar de especialista, mas eu não vou lá como detentora do saber. Sim. Olha, Roberta, eu quero ditar as regras. Eu, como pesquisadora, eu vou lá como fofoqueira. Vou fofocar, pegar as informações. Roberta, como é que você consegue que fulaninho Perfeito. consegue aqui no contexto escolar assim, tal habilidade? Porque ela não consigo. E essa troca É uma troca. é fundamental. Olha, às vezes tem até a avó chega lá e fala assim, não, porque lá agora eu estou fazendo assim. Por exemplo, não estava comendo feijão, eu estou amassando, botando o caldinho embaixo do arroz e está comendo. As avós são maravilhosas. Você entende? Que em vários extremos, viu, as avós? Isso. Eu assim. vou fazer um podcast com alguma avó aqui, vai ser babado. Eu acho que vai ser uma coxa de retalhos. Porque tem umas avós que são massa, que a gente consegue... Que são massa, muito massa. Não, engraçado, que às vezes elas vêm pra cá, algumas... Aí bota pra chorar, aí fala, mas eu faço tudo pro bem. Eu falei, mas eu não estou dizendo que você não faz tudo para o bem dele, eu entendo. Mas vamos começar a ponderar tal situação, né? Até aqui você se contém, pense em outra coisa, respira, lembra assim, ó. Doutora Olivia falou isso, pra Roberta falou aquilo. Aí respira. Na outra semana, manda bolo pra mim. Ai, tá vendo? Que é uma coxa de retalhos. Aí eu vou chamar mais vó aqui, que eu ganho o bolo. Elas mandam eu acho bom, viu? É uma delícia essa Bora fazer um encontro de avós aqui. Eu acho que vai ser pano pra manga. Pense em um povo unido. Gente, a avó e Dinda. Eu também me coloco nesse lugar, viu? Porque eu sou Dinda de 9. Também. Então, eu também... Eu falei com uma Dinda de uma paciente essa semana. Eu falei, não, deixa eu conversar com essa Dinda. Porque às vezes, né? Precisa, o trem sai do trilho e não sabe quem foi que estava dirigindo o trem. Vamos caminhando para a finalização. Vamos lá, né? Tava tão bom. Tava, mas acho que... Não sei nem qual o tempo que tem aí. Qual o tempo que tem? Olha aí, Filmmaker, por favor. 1h12. Acabou o sábado? Como é isso? Não tô entendendo. Como é isso, gente? E assim, foi muito bom ter essa troca com você hoje. Foi excelente. Foi muito rico. E sabemos da importância, da relevância da escola. A escola, sim, é especialista. A escola precisa ser respeitada como escola. Isso. E outra coisa, na escola, não é o psicólogo que define como é que vai ser procedido. Não é o direito, não é a medicina, não é a fonoaudiologia, não é a psicologia. Quem define é a pedagogia. Quem está ali nas entranhas do conhecimento é a pedagogia. É a pedagogia. E nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto profissionais, respeitar os pedagogos. Ai, obrigada. E eu tenho isso com muito cuidado e muito amor na minha fala, porque é um grupo de profissionais que eu tenho muito respeito. São os pedagogos, porque eles estão ali nas entranhas e precisamos respeitar os professores. Essa sua fala, Olivia, sabe, conforta, aquece o nosso coração, porque quando a gente fala de pedagogos, a gente não está falando de educação. O pedagogo é um recorte da educação. Sim, sim. Né? Quando a gente fala de educação, às vezes a gente, numa roda de conversa, de bate-papos, a gente percebe que o corpo começa a fazer assim, ó. É como se murchasse, não tivesse gás, né? Mas eu enxergo o pedagogo, um recorte da educação, que tem esse gás ainda. E é ele que eu acho que pode impulsionar o comprometimento, o respeito, não deixar se corromper, sabe? Por N fatores, políticos, sociais, financeiros, é fazer a sua parte. Eu fui constituindo a minha história de pedagoga, assim como você. Foi montando a sua clínica, montando o seu acervo, porque não dá... Você entende que eu sou pedagoga, você é psicóloga. Não tem esse processo de você constituir o seu ambiente, de você... O conhecimento. Se revestir. Todo o processo. Exatamente. Então, quando eu ia para um congresso, eu já ia decidida a comprar alguma coisa.
Eu nem sabia o que é que tinha, estava vendendo, mas eu precisava comprar alguma coisa. Sim. Não era pelo fato da compra, a ação de comprar, é por entender que eu precisava compor essa parte da minha pedagogia. Elaborar elementos, recursos, ter minhas vasilhas. Quando eu saí da sala de aula para coordenação, Olivia, foi muito difícil. A minha sala de aula está em mim. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu trago isso com muito orgulho. Não sou aqui, não vou ponderar esse orgulho, mas é um orgulho de amor, de prazer. Então, cada dia eu chegava assim e falava assim, gente, alguém quer ficar com esse kit assim? Ô, gente, esse tapete que eu comprei, quem vai querer? Eu fui me desfazendo de outubro até dezembro do meu acervo pedagógico, da minha sala. Além, claro, do que a escola já me dava. Porque a gente Mas tinha sua assim, identidade. exato. O professor tem sua identidade. É essa ideia que eu preciso trazer, né, para vocês que estão me assistindo. O professor, ele tem sua identidade. E aí, às vezes, uma comparação existe, mas eu tenho que beber da água daquela minha colega que faz o melhor e que aquilo tem significado para mim. Aí, se minha colega faz assim, poxa, eu também posso fazer e vou dando a minha roupagem, né, com ela. Minha colega construiu isso, eu também quero. Às vezes, a gente está num lugar que a gente quer ser visto, mas a gente não coloca em nós o refletor de dentro para fora. A gente quer que venha o de fora para dentro. Sim. Né? Então, literalmente, eu estou na pedagogia, não é só pelo amor. Eu desenvolvi habilidades de pedagogo em mim, dentro do todo o meu processo da minha trajetória. Na sua identidade. Continuo desenvolvendo essa habilidade. Eu nunca imaginei fazer aulas pelo computador e na pandemia fomos pegos de surpresa e continuamos fazendo isso. A pandemia acabou e eu estou aqui fazendo esse podcast com você. Nunca imaginei na vida poder estar aqui batendo esse papo com uma psicóloga. Né? Poderia estar aqui talvez com uma pedagoga, mas não com uma psicóloga, e aprendendo. E entender que a educação hoje a educação infantil é a base, é o jardim das infâncias. Não no romantismo, mas no fazer pedagógico. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Aí. Gente, muito obrigada. Você que ficou até o final, que você ouviu, que você aprendeu. O que é que foi uma aula, gente? Uma aula que vai ficar no YouTube. Uma aula aí. Coisa boa. Vamos compartilhar, né? Compartilha. Vou assistir também depois. Segue, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que tem gente que não tá recebendo a notificação. Importante. Mas eu quero agradecer, tá bom, gente, por terem ficado até aqui. Tchau, tchau.